Fala, galerinha do meu coração, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade no nosso capítulo 3 de Geografia, né? Daquele capítulo que nós estamos vendo das ruas aos bairros. O que esse capítulo está mostrando pra gente? As paisagens de um bairro, de uma rua, o que compõe esse lugar. Nas atividades anteriores, das páginas anteriores desse capítulo, nós estávamos vendo as paisagens que compõem um bairro residencial, que são de residências, né, de casas, um bairro comercial, que é um bairro mais destinado a lojas, né, ao comércio, a compra e venda, os bairros da cidade, da área urbana e o que compõe os bairros da área rural. Então, a gente viu algumas diferenças e nós vamos retomar agora, dando, na verdade, continuidade na página 337. Ali a gente vai ver um pouquinho da rua da minha escola, que é a rua da nossa escola que a gente tá com tanta saudade. Percebam lá, galera. Preste atenção na leitura da professora. Eu vou começar lendo lá em cima para depois a gente continuar nas atividades. A rua da minha escola. Você já observou o que existe nas proximidades da sua escola? Assim como a sua moradia, sua escola também deve estar localizada em uma rua com características próprias. Será que a rua da sua escola é parecida com as ruas por onde você circula? Atividades. Escreva o nome da rua da sua escola e, se souberem, escreva também o número. Depois, está perguntando quais elementos podem ser observados no entorno da escola. Elementos são o que faz parte da paisagem que faz a volta da nossa escola, né? Então, pensem aí, quando vocês entram ali pelo portão, o que tem na rua na sua escola? Quando vocês vão embora ou estão chegando na escola, que vocês fazem o contorno dela, o que vocês observam? Tudo que vocês observam ao redor dela são os elementos que compõem a paisagem, tá? Então, tem casa, tem prédio, tem loja, tem comércio. O que tem em volta da nossa escola, tá? Aí depois, essa questão 3, eu vou pedir para vocês deixarem, porque tá pedindo pra gente se aproximar do portão da escola, pra gente ver os elementos e fazer um desenho. Então, essa daqui não tem como a gente fazer no momento, a gente vai deixar para fazer depois na escola, né? Então, dando continuidade, nós vamos para a página 338, nós vamos falar um pouquinho dos pontos de referência. Esse é um conteúdo que eu já comentei com vocês em sala, mas a gente vai retomar ele aqui para ficar mais explicado, tá? Porque agora realmente que a gente vai entrar nos pontos de referência. Prestem atenção. No caminho que você faz da sua moradia até a escola, há elementos que permanecem no mesmo local por meses ou por anos. Esses elementos tornam-se parte importante da paisagem e podem ser utilizados como ponto de referência para a localização das pessoas na rua. Os pontos de referência, quero que você... gente, grifem essa parte. Faz de conta que a gente está na sala. Os pontos de referência são importantes porque, graças a eles, podemos nos localizar e saber onde estamos. Então, quero que vocês grifem os pontos até estamos. Lembra que uma vez a professora disse que a gente sempre usa como ponto de referência algo que é conhecido? Por exemplo, se eu quero explicar onde fica a minha escola. Olha, minha escola fica... o nome da minha escola é Elite, ela fica na rua tal. Se a pessoa não sabe onde a escola fica e muito menos conhece o nome da rua da escola, o que eu faço? Geralmente eu uso um ponto de referência. O que é um ponto de referência? Eu falo sobre algum estabelecimento ou alguma referência para ajudar aquela pessoa a se localizar com mais facilidade. Então, por exemplo, eu posso dizer que a minha escola Elite fica próximo ao supermercado Cidade Canção, ou ela fica próximo à panificadora Real, fica próximo ao posto Presidente, fica próximo à Igreja Betel, fica próximo à Praça Miguel Roçafa, ao Bob's. Então, por quê? São elementos conhecidos por várias pessoas,
São elementos da paisagem conhecidos por várias pessoas, então fica mais fácil da pessoa se localizar. Então, se a pessoa não sabe onde fica o Elite, e você fala assim, mas o Elite fica perto de tal lugar, a pessoa já se antena e fala, eu sei onde fica tal lugar. Então, fica mais fácil para a pessoa conseguir localizar um endereço que ela não conhece, tá? Uma vez eu tinha falado disso para vocês, e aí eu tô retomando esse conteúdo para vocês lembrarem. Então, olha só, observe as imagens. Observe a Beca ali, né? Ela tá indo para a escola. Então, ela tá passando ali e depois ela tá voltando para casa. E nessa volta para casa, ela passa por uma feira, né? Então, são lugares que ela já tá acostumada a passar tanto na ida quanto na volta, o mesmo caminho que ela faz. Aí, ali temos as atividades, na questão número 1. Como Beca descobriu que estava chegando à escola? Como Beca percebeu que estava perto de casa? Percebam que quando ela está indo para a escola, ela tem um tipo de paisagem. Então, muitas vezes, se ela observa algo e ela já sabe que aquele lugar fica perto da escola, ela já sabe que ela está chegando na escola. Ou quando ela está voltando para casa, a mesma coisa. Ela passou perto de uma feira e ela sabe que a feira fica perto da casa dela, tá? Então, vamos pensar na nossa escola. Quando a gente chega, por exemplo, quem faz algum caminho ali, por exemplo, quem mora próximo ao lago, Aratimbó, ou que passa perto da Panificadora Real, passa pela Praça Miguel Rossafa, passa pelo Mercado Cidade Canção, nós já sabemos que nós estamos chegando perto da nossa escola porque a gente passa por esses locais, e esses locais servem como ponto de referência pra gente, tá? Então, vamos dar continuidade. Aqui agora, a gente já vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai sair dos pontos de referência e nós vamos falar sobre diferentes pontos de vista. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha só, vou até dar um zoom na página. As ruas podem ser representadas de diferentes maneiras, dependendo da posição de quem as observa. Então, observe as imagens, elas representam a mesma rua, de pontos de vistas diferentes. Então, gente, o ponto de vista, ele depende do ponto do observador. Então, depende de como nós estamos olhando algo. Olha só, quando eu digo que eu estou olhando algo com um ponto de vista frontal, eu estou observando aquele elemento de frente. Tá vendo que ali nós temos dois estabelecimentos e a gente está conseguindo ver esses dois de frente. Frente lembra frontal, tá? Então, quando eu me coloco numa posição de frente para algo, eu tô tendo um ponto de vista frontal, tá? Uma visão frontal. Opa, o celular do professor tá acabando a bateria. Agora eu vou para esse daqui também, que é o ponto de vista vertical. Olha só. O ponto de vista vertical, percebam que é a mesma rua, o mesmo elemento lá da imagem do ponto de vista frontal, porém a gente está em um outro ângulo, a gente está observando isso, olhem só, de cima para baixo. Quando eu me posiciono nessa posição para fazer uma observação de algo, eu tenho um ponto de vista vertical. Olha só, a gente só vê o teto ali daqueles elementos, né? A copa das árvores, a rua vista de cima, lá atrás a gente consegue ver a grama, né? Então, percebam como muda. É o mesmo lugar, só que o meu ponto de vista é diferente. Eu tô vendo isso de cima para baixo, tá? E quando a gente tem um ponto de vista de cima para baixo, se chama visão vertical, beleza? E aí, nós temos um terceiro ponto de vista, que se chama visão oblíqua. Olha só, essa visão oblíqua, ela pega um pouquinho de cada tipo de visão. Porém, eu consigo ver mais de uma forma. Então, olha só, é como se eu estivesse vendo algo meio de cima e meio de lado. Percebam que ali naquela casa eu vejo tanto o teto, né, a parte de cima, quanto a frente e o lado desses estabelecimentos. Então, quando eu tenho esse ponto de vista aqui, que eu vejo tanto a parte de cima quanto de lado, tá vendo que é como se a gente tivesse posicionado meio na lateral ali, como se eu tivesse meio de lado, mas eu vejo ali a parte de cima? Esse é um ponto de vista oblíquo, tá? Quando eu vejo de cima e o lado, quando eu vejo a parte de cima e o lado, tá? Então, só lembrando,
ponto de vista frontal, quando eu vejo a frente. Ponto de vista vertical, quando eu vejo de cima para baixo, ó, eu vejo só a parte de cima do elemento. E ponto de vista, visão oblíqua, quando eu vejo tanto a parte de cima quanto o lado, ó, como se eu tivesse meio de cima e olhando ali a parte de cima e do lado, beleza? Aí agora nós vamos para algumas atividades. Analise no quadro a imagem que corresponde a cada frase. Acabei de falar lá em cima, ó. Se vocês tivessem um avião observando a rua de cima para baixo, você veria o local como na visão frontal, de frente, a visão oblíqua, quando eu vejo de cima e de lado, ou visão vertical, que é a de cima para baixo, que você só vê a parte de cima. Depois, se você estivesse olhando a rua de um lugar alto e de lado, como de cima de um edifício, você veria o local como na. Aí tem os 3 tipos de visão. E se você estivesse observando a rua de frente, na altura dos seus olhos, você veria o local como na. Aí você vai marcar um xizinho, tá? Depois vocês vão comparar as imagens 1 e 2. Qual delas permite que se tenha uma visão mais ampla do lugar? Mais ampla que você consegue ver mais detalhes. Você consegue ver mais detalhes na imagem 1 ou na imagem 2? O que vocês acham? Aí você vai circular a opção certa. Depois, na questão 3, é uma perguntinha. Na imagem 3, as fachadas das construções foram apresentadas? Na imagem 3, gente, fachada é o que fica ali de frente. Você consegue ver alguma fachada de alguma coisa ali na visão vertical? E depois, na questão 4, você não precisa estar observando o local para ver a imagem? Você não precisa estar Qual delas você não precisa estar sobrevoando o local para ver a imagem? Sobrevoando significa que você precisa estar no ar, tá? Então, qual daquelas ali você consegue estar no chão e tendo uma visão do lugar? Na imagem 1, na imagem 2 ou na imagem 3? Então, é só marcar o X. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Aí, no próximo vídeo, nós vamos continuar da página 341. Já a professora volta.